Olá, paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, alunos da IBD, povo de Deus, adolescentes, a paz do Senhor Jesus. Bom, mais um trimestre, se inicia e o tema é maravilhoso. Olha o tema, a família cristã, é o tema do trimestre todinho para nós estudarmos. Você que tem de 13 a 14 anos e tem essa revista aqui, pega lá para a gente poder estudar. Se você ainda não conseguiu a sua revista por estar em casa, e não está indo à congregação, pede ao seu coordenador, que ele vai dar um jeito de entregar a sua revista aos seus pais, mas não fica sem estudar esse trimestre, tá? Porque com certeza será uma bênção, principalmente falando da família, o presente de Deus que temos em nossa vida, um dos maiores presentes de Deus, para não dizer que é o maior, é a família. Louvado seja o nome do Senhor. E antes de a gente iniciarmos a nossa lição, se prepara primeiro, pega a revista, pega a Bíblia Sagrada, tá? Se você quiser pegar uma caneta, um caderno, também pode pegar. E nós vamos falar, é claro, na primeira lição, o que é a família. O que é a família? O que é a família? O texto bíblico está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 30, e tem o capítulo 2 também, no versículo 21 ao 24, tá? Deixa a sua Bíblia aí, sua revista, e vamos orar, vamos fazer um resumo aqui rapidinho dos tópicos sobre a família. Espírito Santo, nós queremos nesse momento adorar-te, Senhor dos Exércitos, glorificar o teu nome, por mais um domingo, Senhor, que vamos estudar a tua palavra, que vamos ser instruídos pela tua palavra. Nós confiamos na tua palavra, a tua palavra é a verdade em nossos corações. Quero apresentar ao Senhor nesse momento, esse momento de estudo bíblico, que teu Espírito Santo venha ter liberdade para falar conosco, nos usando conforme a tua vontade, abençoando o teu filho que nesse momento está com sua Bíblia, sua revista aberta, está concentrado naquilo que o Senhor preparou para nós. Fala conosco, Espírito Santo, tenha liberdade para falar em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Vamos lá. No nosso textual, no nosso destaque, está escrito assim, que é Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Vê? Está escrito em Gênesis capítulo 1, como eu disse, e no capítulo 2 também. O que é a família? O que a família representa para você? O que a família representa para você, adolescente? Qual a importância da família na sua vida, como que você enxerga a família? Louvado seja, olha como é que esse tema é importante para nós, O texto bíblico, vamos ler apenas o capítulo 1, então, versículo 26, pega a sua Bíblia aí, hein? Não me deixa só não, pega a sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, tá? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, sobre o gado e toda a terra, sobre todas as coisas que rastejam, que estejam sobre a terra. 27. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: sede frutíferos, multiplicai-vos, enchei a terra e subjugai-a. Tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todas as coisas que são viventes e que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente sobre toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente,
para vós será para alimento. Versículo 30. E a todo animal da terra, e toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento, e assim foi. Veja que Deus extraordinário esse que nós servimos. Então vamos lá, para memorizar, só para a gente memorizar, vamos de novo aqui o nosso destaque. Lê comigo aí. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Ele. Ele os criou homem e mulher. É por isso que o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois assim se tornam uma pessoa. Após o casamento, né? Se tornam então uma pessoa. Trocando ideias, tá? Ó, trocando ideias. Pega aí, trocando ideias para a gente poder ler. Grande ou pequena, todo mundo tem uma. Nela nascemos e dela precisamos e podemos formar a nossa ou não. Sabe o que é? Se você falou família, então você acertou, né? Como que surgiu a família? Será que precisamos dela? Existe algum plano para ela? É o que veremos nessa primeira lição, né? Boa aula. Tem um plano de Deus para você com a família? Será que Deus planejou a família só para algumas pessoas ou para todos nós? Como é que funciona esse negócio de família? Vamos lá, vamos acompanhando aqui junto comigo? Vamos lá? Ó, vamos começar aqui. O que é a família? Você sabe? Apesar de nascermos e vivermos em uma, dificilmente pensamos que ela é sua origem e formação. Por isso, nessa primeira lição, vamos estudar sobre a origem, a importância e como a família é uma incrível criação de Deus para você. A origem da família. Vamos continuar lendo para depois a gente comentar. A Bíblia nos ensina que a primeira família foi instituída por Deus. Adão e Eva foram criados e colocados em um jardim, constituído assim a primeira unidade familiar da história humana. Esse é o evento em que chamamos de instituição da família, a primeira organização social do mundo. O chamado de um homem e de uma mulher para formar um novo núcleo independente, onde o homem se une à mulher e estes formam uma única pessoa. Veja bem que uma família se começa como um homem e uma mulher, uma união de um homem e uma mulher que se tornam então uma só carne e começam então a família. Então a origem da família é completamente bíblica, né? Não foi criada por seres de outro planeta, né? Nada do que você escuta em livros, muitas vezes, que nos dá informações erradas. A família quem criou foi Deus, né? Foi Deus que instituiu a família, foi Ele que criou Adão, em seguida criou Eva, né? Deu a Adão uma esposa e se uniram e começou-se então a primeira instituição familiar ali, né? Uma organização social, uma organização que Deus criou, independente, né? O chamado de um homem e de uma mulher para formar um núcleo independente, onde o homem se une. Veja bem, o homem e uma mulher, isso é família, é a família bíblica, é a família em que a palavra de Deus nos ensina, né? Um homem e uma mulher se unindo, então se formam uma família. Vamos continuar aqui. Gênesis no capítulo 12, versículo 24, tá? Tem referência aqui. Tem o objetivo de estabelecer a comunhão e a cooperação mútua, de onde Deus poderia espalhar para todo mundo as suas bênçãos. A união de duas pessoas em uma única pessoa é um enigma que Deus usou para expressar a maneira como a família deve viver em unidade e comunhão. Você tem colaborado para manter a comunhão de sua família? O que você tem feito para que haja harmonia na sua família?
Como tem sido esses momentos que você está vivendo agora, dentro de casa, numa quarentena, né? Muitos estão estudando online, convivendo mais com mãe, com pai, com irmãos, né? O núcleo familiar, né? Aquele momento, o que a gente tem feito nesses últimos dias para que haja mais união, para que haja, que a gente colabore mais com a comunhão, com o respeito de pai, de mãe, de irmãos para com os outros, né? Todos temos que fazer a nossa parte, todos. O pai, né, que é o sacerdote do lar, aquele que Deus instituiu como sacerdote, né? O pai, o cabeça ali, depois de Cristo, ele é o cabeça da sua família. E em seguida a sua esposa, que Deus colocou, né, num lugar especial. Ela é a mãe. Ela é muitas das vezes aquela que organiza, ela que organiza a casa, ela que organiza, né, todo o planejamento familiar ali junto com o esposo, né, com a colaboração de todos. Então, é importante a gente saber que a união de duas pessoas que Deus criou, Deus fez esse enigma, criou uma mais uma, né, e transformou isso em duas pessoas em uma pessoa só, né? Para nos ensinar esse exemplo que duas pessoas se tornam uma só. O núcleo familiar pode ter muitos membros numa família, mas nós somos uma só família, porque somos unidos. Somos unidos, né? Somos unidos. Pai, mãe e filhos. Tudo que nós fazemos unidos, né? Com o mesmo sentimento, o mesmo carinho, a mesma dedicação. É por isso que é importante a gente colaborar para que haja comunhão na família. Para aumentar a família, Deus deu outra missão para Adão e Eva. Os abençoou dizendo: tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. Naquilo que nós já falamos aqui. Deus deu para Adão e Eva, claro, né, essa missão de se multiplicar, né, através de sua esposa, né, através então do ato sexual, que haja entre o casal, entre o casamento, depois do casamento. Então isso aqui cresce, se multiplica. Deus deu ainda condições, né? Assim Deus os abençoou e nasceram os filhos do casal, os filhos de Adão e Eva, que a gente já conhece, né? Foi se multiplicando e foi crescendo conforme ali a união do casal. Assim foi a origem da primeira família, criada pela vontade e pelo amor de Deus. Veja bem, Deus nos amou tanto, de uma maneira tão maravilhosa e tão extraordinária, que não deixou Adão sozinho. Ele poderia muito bem ter criado só Adão. Não ia dar muito trabalho, vou deixar Adão ali sozinho, não. Mas ele criou Adão, mas ele viu que Adão estava só, que ele precisava de uma companhia, ele precisava de alguém para sorrir, para dividir os problemas, para dividir as dificuldades. O que ele fez? Ele deu uma adjuntora, uma mulher que estivesse ao lado dele, formando ali uma só pessoa, uma união. E em seguida, depois das relações que tiveram, vieram seus filhos. Você vê que Deus criou tudo com muita perfeição. Não há imperfeição naquilo que Deus faz. É tudo muito perfeito, porque foi tudo planejado segundo a sua vontade. Tudo que é de Deus é perfeito, né? Tudo que é de Deus é perfeito. Glória a Deus. Vamos para o tópico 2? Qual é a importância da família? No que a família é importante? Por que a família é importante? Vamos lá. Já sabemos como ela foi criada e que a família é um presente de Deus para as nossas vidas. Mas qual é a sua importância? Na família aprendemos os primeiros passos e recebemos os primeiros cuidados em nossa vida. Diferentemente da maioria dos animais, o ser humano precisa de muitos cuidados ao nascer, né? Pois ele não consegue fazer nada sem o auxílio de um responsável, a fim de que cresça seguro e saudável. As relações com os nossos pais serão a nossa referência para a vida adulta, pois através da família em que habitamos poderemos pensar, planejar sobre como vamos formar a nossa própria família. Na sociedade hebraica, a família israelita era parte muito importante da vida social, né? É certo que a expressão bíblica, depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade, né? Nos ensina uma grande verdade.
Deus nos fez como seres sociais que precisam do outro semelhante para entender como pessoa, né? A se relacionar como outro. A família criada por Deus vem ao encontro dessa necessidade, colocando ao nosso lado os nossos pais e irmãos como primeiro espaço de relacionamento e de experiências de amor e comunhão familiar. É importante a gente entender isso, que a família é um berço para todos nós, não é para alguns, é para todos nós. A família, ela vem para acolher a pessoa, né? Pensa bem, na barriga da sua mãe, né, você foi gerado, aquele grãozinho pequenininho, tá. Aí você nasceu, 9 meses você nasceu. Aquele novo ser que chegou ali naquele âmbito familiar, ela vai ser acolhida pelo pai, pela mãe, se já tiver irmãos, pelos irmãos também, e vai ser dada os primeiros passos na família. A família que vai ensinar, mostrando o que é certo, mostrando o que é errado, ensinando a palavra de Deus, o temor a Deus, o temor à palavra, ao ensinamento bíblico. Veja que a palavra de Deus inserida isso na família traz um conforto muito grande, né? E o bebezinho que nasceu ali naquela família terá o conforto familiar, né? Ele terá o pai, terá a mãe e terá os irmãos, se tiverem irmãos. E se não tiver, for o primeiro filho, por exemplo, o primogênito, ele vai começar junto com seus pais ali um novo núcleo da família, né? Começando do zero, vamos dizer assim. Então a importância da família para nós é muito grande, né? Imagina aquelas pessoas que não têm família, por exemplo, né? Órfãos, né? Pessoas que não tiveram esse berço para nascer, não tiveram o leite materno, não tiveram os cuidados que uma família dá, a proteção que o pai dá, a proteção que o irmão dá, o amor e a dedicação da mãe, a comidinha feita ali na hora, esses cuidados maternos, paternos, né, de irmãos que nós temos. Isso traz uma importância muito grande, né? Ter uma referência familiar, meu pai, minha mãe, né? A família nos ensina a dar esses primeiros passos. Isso é maravilhoso demais, né? E o bebê cresce saudável, forte, né? Porque ele tem os cuidados da família, ele tem um pai protetor, ele tem uma mãe ajudadora, auxiliadora, companheira, uma mãe que ensina, que se dedica, um pai ajudador. É maravilhoso. Ter uma família é muito importante. E até mesmo aquelas pessoas que não tiveram uma família assim como nós temos, né? Muitos de nós temos, mas ela tem sempre alguém de referência ali como família, né? Um avô, alguém que adotou, né? É uma família, embora não sejam laços sanguíneos, mas é uma família, sim senhor, né? Ou foi acolhido pelo orfanato, ou foi acolhido por alguém ensinou. Você vê que nós não podemos ficar só. Temos sempre que ter alguém ali que nos ensina, que nos dá uma referência maior, né? Então, qual a importância da família na sua vida? Por que é importante ter seu pai, a sua mãe do seu lado? Por que é importante você ter irmãos? Já parou para pensar nisso? Porque, como bem disse aqui a nossa revista, nós viemos de uma família, nós temos uma família e muitas vezes não falamos dela, ou não damos tanta importância, né? Não falamos muito disso, porque nós já temos, estamos tão confortáveis nisso, que a gente não dá tanto valor como devíamos dar, tá? Vamos sair então do tópico 2 e vamos para o 3, vamos lá. A família nos planos de Deus, vamos lá? Ó, pega aí, a família nos planos de Deus, vamos lá. Deus criou a família por sua vontade e amor, mas como ela se encaixa nos planos dele? Ao criar os seres humanos, o Criador lhes deu o primeiro trabalho, cuidar do jardim e nele cultivar plantações. Em outras palavras, viver a vida. Mas viver a vida como? Está aí o nosso grande desafio.
viver a vida agradando a Deus em liberdade e comunhão com Ele, juntamente com a nossa família. O plano de Deus para a família é que esta possa refletir ao mundo o seu amor por intermédio dela. Por que Deus criou então a família? Um dos motivos de Deus ter criado a família foi demonstrar a sua glória, mostrar o seu amor ao mundo, né? A família traz esse apego, esse amor verdadeiro, esse amor fraternal no meio de todos, né? Por exemplo, quando você está doente, quando você está com febre, por exemplo, né? Que a mamãe vai lá e se preocupa e coloca a mão na testa e diz assim: olha, tá passando mal. Como é bom ter aquele carinho da mãe, ter aquele carinho do pai, da avó, do avô, né? Então nesses momentos assim, imagina só se você não tivesse a sua família, né? Como é importante ter esse amor familiar, né? E Deus, ele mostrou ao mundo a sua glória através de quê? Daquilo que você tem, sua família, seu pai, sua mãe. Aí talvez você diga assim: ô Josiara, mas nós não somos perfeitos, como que Deus poderia, eu vim de uma família que não é perfeita, Deus criou a minha família tão imperfeita. Pois é, eu tenho uma notícia para dizer para você: não existe família perfeita. Todos somos imperfeitos. Não existe uma família que esteja dentro da perfeição. Todos somos imperfeitos. Os pais somos cheios de defeitos, os filhos, todos somos cheios de defeitos, tá certo? Então fique despreocupado que não existe família perfeita. Existe família que ama, viu? Mas perfeita não existe. Então vamos lá. Assim deve ser a nossa família, né? Um espaço convidativo para manifestações divinas e derramar das bênçãos dele no mundo. Às vezes nós nos desentendemos em casa, mas a nossa relação com os nossos pais e irmãos deve ser sempre melhorada. Já pensou o que a sua família é um presente de Deus para você? É o que nós já dissemos aqui. Mas a minha família não é cristã. Poderia você falar, talvez você diga assim: a minha família não é de Cristo, a gente não aceitou Jesus, nós não temos ainda essa comunhão com a palavra de Deus. Eu digo para você, é sempre tempo de clamarmos a Deus pela nossa família. Não desanima se seu pai não é crente, se a sua mãe não serve ao Senhor, ou se você tem um irmão talvez mais velho, mais jovem, né, que desviou ou foi para o mundo, resolveu, né, sair de casa e fazer outras coisas que não agradam ao Senhor. Não desanime, né? Junta a sua família, ora, principalmente nesse momento que estamos vivendo, viu? Bota o joelho no chão, creia na oração, clame ao Senhor, busca o Senhor em todo o seu coração, entrega a sua família nas mãos do Senhor, que o Senhor vai fazer um grande milagre. Eu sou testemunha disso, tá? Eu sou testemunha. Eu aceitei Jesus com 13 anos de idade e eu me lembro que a minha mãe, ela não era crente, ela não servia ao Senhor ainda. Aí o que nós fizemos na minha casa, eu e minha irmã? Nós começamos a orar, fomos orientadas pelo meu pastor na época, que começássemos a orar e colocar louvores dentro de casa, colocar movimento espiritual. Então nós começamos a orar. Dentro da minha casa nós começamos a orar, começamos a cantar louvores, fazíamos assim um trabalho espiritual na nossa casa. Não demorou muito, em um culto a minha mãe aceitou Jesus como seu Salvador e hoje ela só conta a felicidade. Mas começa como? Dentro da sua casa, em comunhão, orando, fazendo o possível para viver em harmonia, como diz a palavra de Deus, né? Quer pregar direitinho a palavra de Deus dentro da sua casa? Viva ela, respeitando, honrando seu pai, honrando a sua mãe, né? O Senhor vai te dar muitos anos de vida, como diz a palavra de Deus. Vamos terminar aqui esse tópico aqui e vamos concluir. Olha só, a Bíblia nos diz: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó capítulo 42, verso 2. Assim também são os planos dele para a nossa família, ou para a sua família. Os projetos de Deus para a família é real, não é um conto de fadas. Alguém falou, alguém disse. A palavra de Deus nos diz isso claramente. Deus tem projeto para a nossa família. Deus tem projeto para nós, para você adolescente, viu? Não desanime. Você é um escolhido de Deus. Porque se o Senhor não quisesse, você não teria vindo ao mundo. Por exemplo, o Senhor é o dono da vida.
vida, e Ele te deu a vida, te deu a possibilidade de você ter uma família, de ter um pai, de ter uma mãe, né? O Senhor te deu uma família para te acolher, para te ensinar, para te disciplinar. Quando as coisas não estão muito bem, quando está fazendo coisas que não agradam ao Senhor, é a família que tem que disciplinar, né? E o que os filhos devem aos pais? Respeito, honra aos pais, né? Ouvir sempre, ser obediente aos seus pais. Isso é agradável ao Senhor, né? Imagina o que nós, pais, não fazemos quando os filhos nos obedecem. A gente faz tudo por vocês, mas é necessário que haja, né, uma obediência, porque os pais sabem o que estão fazendo, tá bom? Vamos concluir? Vamos concluir. Conclusão, pega aí a sua conclusão, finalzinho aqui da revista, ó, já a conclusão. Diz assim: assim como Deus idealizou o seu jardim, que a nossa família seja um exemplo para o mundo, indo, pregando o evangelho, seja na igreja, ou em casa, ou na escola, fazendo a diferença, seguindo a vontade de Deus em todo lugar e em todo tempo. Que Deus abençoe a sua família e que nesse trimestre possamos aperfeiçoar ainda mais a nossa vida em família para a glória de Deus e o nosso bem. Que a nossa família seja sempre um exemplo para os infiéis. Que você, adolescente, honre o nome de Jesus dentro da sua família, né? Nunca fale mal do seu pai para outra pessoa, fale mal da sua mãe, dos seus irmãos, agredindo com palavras, né? Dizendo coisas que são infrutíferas, que geram amargura, ódio, raiva. Essas coisas não agradam ao Senhor, né? O que nós temos que fazer, principalmente nesse momento de confinamento, nesse momento que estamos tão juntos, né? Até para estudar a gente não está saindo mais de casa, a gente está dentro de casa. O que nós temos que fazer? Viver em harmonia em família. Dê valor à sua família, dê valor àquilo que Deus planejou para você, seu pai, a sua mãe, imperfeito mesmo. Viu? Não existe perfeição em pai e mãe, existe família, projeto de Deus. Eva não foi perfeita, Adão não foi perfeito, não é verdade? Caim, Abel, nenhum deles foram perfeitos, mas o Senhor criou uma família para nos dar a base que nós precisamos para sermos pessoas melhores. Tá certo? Para um profissional melhor, né? Seu pai trabalha para te dar um conforto familiar, para te dar aquilo que você precisa, para se tornar um profissional. A sua mãe também trabalha, as mães normalmente trabalham, as mães estudam, as mães se dedicam para dar educação, né? E os filhos, junto com tudo isso, formamos uma só família. Pessoas que querem o bem uma das outras, nunca o mal, nunca o mal. E tudo, claro, ó, seguindo aqui, ó, a ordem divina, a ordem da palavra de Deus. Nós seremos uma família unida e fiel ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesse trimestre, que seja essa a primeira de muitas lições que o Senhor vai te abençoar muito, te ensinando, né, acerca da família. E nunca é demais ouvir sobre a família, nunca é demais ouvir sobre a família, tá certo? Vamos orar? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que você esteja em harmonia com a sua família, amém? Em nome de Jesus. Se você puder, levante as mãos aí que nós vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela instrução da tua palavra, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, porque a tua palavra é a verdade, porque a tua palavra nos conduz, porque a tua palavra nos ensina como viver em família. Por isso eu quero colocar em tuas mãos esse pai desse adolescente, a mãe do adolescente, essa família que está em casa estudando a EBD. Quero colocar os filhos pequenos, e todas as crianças nós colocamos em tuas mãos. Que o teu Santo Espírito venha nos dar sabedoria para conduzir, Senhor, a nossa família, para ouvir, para sermos obedientes ao pai e à mãe, que possamos ser uma bênção, Senhor, seja na escola, seja no núcleo familiar, que teu Espírito Santo tenha liberdade para nos conduzir. Nós te agradecemos por esta palavra, por esta primeira lição, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.